Então a especulação começa, o cara usa a especulação. Quando teve aquela coisa da AI lá do DeepSeek, que a Nvidia se ferrou, o que foi aquilo? O pessoal especulava, dizia, ó, chegou no governo americano e falou assim, ó, governo americano, eu quero 500 bilhões aí para fazer AI, custa caro, tem que construir campos para encher de mainframe, o cacete, custa 500 milhões, 500 bilhões, tem que construir usina hidrelétrica, senão a China vai vencer. Tu não quer que a China vença, né? Não, não quero. Aí o cara, então me dá dinheiro. Aí o chinês mostrou que tu faz aquilo com 1/4 do valor, nem 1/3 da mão de obra, melhor e mais eficiente. É um esquema. Então, tem um esquema em tudo. Olha o preço dessas placas de vídeo e peça de computador, por exemplo. Puro esquema. Essas placas não valem nada. Quem não se lembra nos anos 90, quando o cara tu jogava jogos de videogame sem placa de vídeo? Não precisava de placa de vídeo. Jogava direto no processador. Aí tu vai dizer pro cara que esses processadores de 8 núcleos, 6 núcleos, 12 núcleos não conseguem renderizar um jogo? Ou pelo menos não poderia se programar esses jogos para dividir as operações entre o processador e a placa gráfica? Tu vai ver os gráficos de jogo de hoje em dia, não é tão bom para justificar todo esse peso aí, é picaretagem, pura picaretagem. Por que um jogo hoje tem 200 GB para fazer um download, que é para te primeiro não piratear, né? Porque daí se um jogo é 200 GB só parado no HD, para instalar mais 200, um jogo já consome meio tera. Meio tera. Aí tu instala aquele jogo, mas isso aqui não tem meio tera aqui. Aí então vou comprar na Steam. Aí o jogo custa R$345. A coisa, mas pera aí um pouquinho. Lembra quando esse pessoal disse, eles sempre vêm com a ladaia, né? Nunca é. Quando lançarem os jogos digitais vai economizar. Lembra esses vagabundos adrenalina, esses retardados e isso? Vai economizar, porque o que encarece é o plástico da mídia. O CD encarece, né? O Blu-ray. Mas agora é digital. E é 350 digital. O que eu tô gastando o que ali? É assim, eles vão inventando história. Depois não volto e reexplico a ladainha, né? Aí, e outra coisa, tu não é dono do jogo mais. Tu não é dono do filme, tu não é dono da música, tu não é dono do jogo. Tu tá no streaming, tá na nuvem, tu não é dono de nada. Por isso que eu sou a favor da pirataria, porque aí eu sou dono das coisas, né? E se voltar a ter coisa boa aí. Então eu tô dando um exemplo de picaretagem mercadológica, porque é disso que isso aqui se trata. A Câmara de Comércio Exterior precisa aprovar a medida, o que deve acontecer na semana que vem. O Bill Clinton tá comprando coisa lá atrás. Na lista carne, café, açúcar, massas alimentícias, milho... Só porcaria, é tudo transgênico essa merda. Lembra do transgênico também? De uma grande campanha contra a esquerda, era contra os transgênicos, assim, alimentar, que nem o Bob Fernandes era contra agrotóxicos em alface. Eles inventam essas coisas e não cumprem porra nenhuma. Os transgênicos, vai baratear o alimento pro povo, aí quem quiser compra o que não é transgênico e o pobre vai poder comprar o transgênico. Bom, agora só tem transgênico e tudo é mais caro, porque esse é o capitalismo. Enquanto não desvincular o Banco Central brasileiro, que o Bolsonaro e o Temer entregaram para Wall Street, não tem como controlar nada. E essa dívida que ninguém sabe de onde é que vem, para onde vai, quem fez. Ninguém explica como essa dívida é infinita e o cara vive para pagar juro. E aí, como é todo o Estado mínimo, né, o neoliberal destruiu todas as empresas. O Lula não faz nada, só discute essas besteiras de homossexual. Agora que ele acordou um pouquinho, talvez, né, deram uns tapas na cara, a realidade deu na cara dele. E ele agora quer inventar coisa. Quer dizer, tu tem que derrubar o banco. Mobilização, o Lula não faz. Narrativa, ideologia, né? Temos que derrubar o banco, tomar o Estado Nacional. Ele destruiu a teoria do golpe, porque é o golpe de Estado que houve em 2016, a Lava Jato, ele destruiu também, inventou essa merda de golpe do Bolsonaro aí, que não é o golpe verdadeiro. Fez uma lambança e agora não tem como, tu tem que seguir uma linha política clara. Se tu viesse ao público assim, ó, pessoal, eu quero auditar a dívida do Banco Central. Vamos lá na rua, todo mundo protestar, explicar por que as coisas são caras e culpar os verdadeiros culpados, que é o banco. Não, o Lula é o cara que entra no puteiro e quer reorganizar as putas, só que o puteiro não é dele, ele não é o cafetão, as putas não obedecem ele. E não dá isso aí, pô. Então ele fez todo o processo errado e agora ele quer mandar. Não, ninguém te respeita. Aí começa as cagadas a acontecer. O inimigo culpa a ineficiência, explora tua incompetência e tu fica feito idiota aí.
Porque se tu não tivesse mobilizado, se tivesse mobilizado a população contra os inimigos verdadeiros, não ia ter esse problema. De girassol, óleo de palma, sardinha, Só porcaria, pô. Sardinha é uma porcaria, pura mercúrio, isso, uns peixes excelentes. O cara compra peixe mais barato de pescador local do que de sardinha. Carne, café, açúcar, massas, milho, só aposta, só porcaria. Esses açúcar de mercado, pura milho e cevada moída. Óleo de girassol, óleo de palma, só porcaria. Sardinha, azeite de oliva, transgênico, biscoito. De oliva e biscoitos. Hoje, em Minas Gerais... Aliás, no Rio Grande do Sul é bolacha, viu? Não é biscoito. O presidente Lula falou em atitudes drásticas para controlar a inflação dos alimentos. A gente não quer brigar com ninguém. A gente não quer brigar com ninguém, então não dá, Lula. Ele quer chegar, ô senhor agrotóxico, senhor agropecuarista, me dá aí. Encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Mas o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, descartou a chance de o governo fazer uma interferência no mercado. Aí ele tem uns por que eles põem esses caras que são inimigos do governo no governo? Tira esse cara daí e enfia um cara que concorda contigo, cara. Qual o mistério de fazer isso? A Abras, Associação dos Supermercadistas, manifestou apoio à proposta do governo. Claro, o mercado quer ganhar dinheiro. Quem é que o ministro da Agricultura representa? O agronegócio, que quer especular em cima do alimento. Tira o ministro da Agricultura e deu. Pronto, calma-se. O Lula ele quer... O que tu quer fazer, Lula? Tem que tirar, vai pra casa. Então vai pra casa, manda esse cara embora, tá ali com o relógio da Apple ali, vai pra casa. Segundo interlocutores aqui do Palácio do Planalto, o Lula já estava irritado com os ministros pela demora. Remove esse cara, remove, tira. Por que não faz isso? O assunto vem sendo discutido desde o fim do ano passado e é considerado um dos motivos para a queda das aprovações do governo. É claro, tira o cara. Mas as medidas adotadas até agora enfrentam resistências. No caso das massas e biscoitos, a maior parte é importada pelo Brasil da Argentina, com tarifa especial por conta do Mercosul, e o impacto deve ser mínimo. O governo espera que com o imposto... Não tem trigo de outro lugar? Não dá pra importar trigo de outro lugar? Foda-se os argentinos. Tem que ter uma estratégia de ataque contra esses caras, para nós conseguir esse trigo a banana. Porque quando os Estados Unidos queriam controlar... Por exemplo, quando de onde é que vem a expressão República das Bananas? Os caras que fundaram a CIA, os irmãos Dulles, eram sócios de uma empresa chamada Banana Co, acho que é isso. Então, quando os nacionalistas da América Central começaram a querer estatizar os campos de banana, eles mandaram a CIA lá e derrubaram o cara. Disseram que ele era comunista e terminou. Então, quando tu vê assim, por que custa tão barato uma coisa aqui? Tem sangue no meio, tá? Então, por que o Lula não fala, não precisa fazer isso, mas pode fazer outra coisa? De importação zerado, essa história de ser um cara do bem num mundo capitalista não dá certo. Porque aí tu teria que explicar para as pessoas o seguinte, ó, eu sou um cristão fetichista católico. Eu sou cagão, covarde e tenho medo de fazer ações. Vocês, então, nós vamos pagar um preço por isso. Vocês concordam com isso, povo brasileiro? Ou vocês querem que eu mate algumas pessoas, enfrente algumas criaturas, para te comprar comida mais barata? Tem que explicar para as pessoas as coisas, explicar e transferir para elas a decisão ética. Tá? Ó. E explica a história que eu não expliquei aqui, ó. O preço, entendeu? O Lula não faz nada disso, é um desastre. É um desastre.